Perder. Perder o quê? Objeto, pessoas. Qual é o sentimento que se tem quando se perde algo? Na vida perdemos tantas coisas valiosas que talvez seja possível recuperar, mas tem coisas que são impossíveis, como a perda no luto. Perder alguém que se ama. Qual é a reação à dor disso tudo? Pessoa que você convive, fala, ouve, sabe o cheiro, sabe até o que gosta, o que come, e de repente você vê um vazio e essa pessoa não está mais. Pode ser o esposo, a esposa, o filho. E isso aconteceu comigo por 5 vezes de forma muito dolorosa. Me lembro em 1985, quando eu recebi a notícia de perder o meu pai. Perder um pai, aquele que é o provedor, que é a referência como homem. É aquele que quando temos aquela briga na escola, aí você tem seu pai super-herói, acha que vai lá resolver. Enfim, essa pessoa não está mais com você, por algum motivo foi retirado, por uma doença, um acidente, e eu perdi o meu pai. Eu tinha 15 anos na época, uma fase muito difícil para mim. E quando eu recebi a notícia que meu pai havia falecido, realmente foi muito difícil. E eu fiquei com a minha mãe e ali eu assumi aquele papel de paternidade. Por ser o filho mais velho, nós tínhamos mais irmãos menores. E então tive que estar ali junto com a minha mãe, exercendo esse papel de paternidade, de manter ou provedor. E essas responsabilidades veio muito cedo para mim, até o ponto de ter que parar de estudar para que eu pudesse trabalhar nas roças, cortar cana no interior de São Paulo, para que pudesse ajudar a minha mãe nesse momento tão de falta do meu pai. E eu tive então que deixar os meus estudos na época para poder cuidar dos meus irmãos. E eu me lembro que era uma fase muito difícil quando eu ia para os cortes de cana e pela manhã eu via pessoas, os pais levando os filhos para a escola, e eu tinha vontade de estar indo estudar, de continuar os meus estudos. E eu não tive essa oportunidade porque perder alguém, perder o pai, te tira essa possibilidade. Porque você tem irmãos menores para cuidar, e aí? Você precisa estar do lado de sua mãe para poder. A vida continua. Mas não foi só isso, a vida foi passando, tive um relacionamento muito jovem também. Eu me lembro que essa tragédia também marcou muito. Como eu disse, perder alguém que a gente ama, que a gente gosta, tem um carinho, isso é muito dolorido. E eu me lembro que eu perdi uma namorada dentro da minha casa também. Um acidente, na verdade, era para ser a minha irmã. Minha irmã, junto com meu cunhado, tiveram uma discussão. E ele tinha uma arma, não sei de onde ele tirou essa arma, e ele estava com essa arma. Ele foi atirar no banheiro onde ela estava, teoricamente achou que a minha irmã estava. Na verdade, quem estava ali era uma namorada minha. E eu recebi essa notícia quando eu cheguei em casa. E eu vi que estava realmente a casa toda de sangue. Foi uma tragédia mesmo. Então essas perdas marcam muito a gente, E como lidar com isso? E o tempo foi passando e eu tive o meu filho, o Marco Júnior, e em 2014 eu recebi a notícia também que ele havia falecido. E eu estive no estado do Paraná para buscá-lo e sepultar na cidade de Pitangueiras, que é a nossa cidade natal. E ali eu pude conhecer o meu neto de um mês e meio, o Enzo. Mas o que é perder um filho? O que é perder um pai, perder uma pessoa que a gente ama, uma namorada, uma esposa, mas perder um filho, qual é o sentimento? E eu me lembro que eu fiquei 3 dias naquele cemitério, eu só não dormia naquele cemitério, mas todos os dias eu ia naquele cemitério, porque eu tentava buscar junto a Deus o que ele havia feito na Bíblia, ressuscitado Lázaro. E eu gostaria também, tinha essa vontade na época, de que ele fizesse o mesmo milagre. Mas o pai ou a mãe que perde um filho é um buraco imenso que fica na alma, no espírito, é irreparável, não existe palavra. Você todos os anos tem que comemorar um aniversário e dizer, puxa, se tivesse aqui hoje estaria com 22, 25 anos, se tivesse aqui estaria com 27 anos, como se tivesse aqui agora estaria com 30 anos. É como se fosse
um aniversário, apagar uma vela ou bater palmas, cantar parabéns para uma vela apagada. E realmente perder um filho é muito difícil. E passou-se alguns anos, eu também tive um outro dissabor na vida, que é perder a mãe da minha filha, que me deixou com uma filhinha de 2 anos na época, 2 anos e 10 meses. Foi um relacionamento curto, mas deixou uma marca profunda, porque agora nós vivemos esse luto indireto. É olhar para uma filha que hoje vai fazer 10 anos e olhar para ela e viver um luto indireto, e saber que ela não tem a própria mãe. E um pai que vê uma filha numa circunstância dessa, certamente absorve essa dor também. E nós então continuamos, e aí chega no ano de 2019, eu também perco com a minha mãe. E perder minha mãe foi um fato muito doloroso. Eu diria que todos foram dolorosos, inclusive o do meu filho. Mas a minha mãe foi um rompimento mesmo, porque foi a que me trouxe a vida, me trouxe ao mundo. E eu me lembro o carinho que a gente tinha, as lembranças que a gente tinha, o período que eu fiquei fora, muitos anos estudando. E quando eu voltei por causa da morte do meu filho, eu voltei para o interior de São Paulo e eu pude perceber quão conectados estávamos. E minha mãe, mãe de 5 filhos, eu o mais velho, e ela tinha um carinho muito especial por todos. Mas é evidente que, por ser o mais velho, acompanhei toda essa trajetória da minha mãe, né? E aí, no sepultamento dela, eu tive o privilégio de fazer o culto fúnebre dela. Foi eu que fiz o culto fúnebre na época, então eu trouxe essa existência para minha alma. E aí, hoje, nos dias de hoje, eu me pego pensando, como é que é lidar com tudo isso, vivenciar com tudo isso? Você que está vendo esse vídeo agora, e eu contei de uma forma bem rápida e prática, fala como é que suportou, como é que está vivendo esse momento de luto. Na verdade, a gente suporta, né? Dizer que isso vai passar, que isso não vai acontecer, isso faz parte da minha história, da minha vida, é aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu ouvi sentir, e por esse motivo eu honro e respeito. Mas às vezes você que está vivendo um processo de luto agora, ou conhece alguém que vive o processo de luto, pessoas que paralisam no tempo mesmo, né? Pessoas que perdem entes queridos, param no tempo, não conseguem viver, porque existe uma dependência muito grande entre você e essa pessoa. E talvez você não consiga mais viver sem essa pessoa, um filho, e está preso aí nesse luto. O importante é que nós respeitamos o processo do luto, os 5 passos do luto, ele é importante. E o mais importante ainda é reconhecer as memórias dessa pessoa que se foi, a memória que você tem contigo junto com essa pessoa. Tem pessoas que no luto, quando vem essa memória, entram em estado de depressão, fica num quadro muito crítico, porque isso vai acender algo dentro dela que vai trazer uma sensação desconfortável. Mas teoricamente, e no início, até parece que realmente é desconfortável, mas é um desconforto necessário. Porque quando você honra e respeita o luto, a dor, o processo, e entenda que isso faz parte da sua vida, você pode potencializar isso de uma forma que você então consiga viver como eu consigo viver nos dias de hoje. O meu filho, quando faleceu em 2014, ele me deixou um netinho, tinha 1 mês e meio, 2 meses. Eu sepultei o meu filho e peguei o meu neto no colo. Será que isso é uma compensação da vida? Será que isso Deus levou o meu filho e me deixou um neto? São situações subjetivas. Se você entende que isto é, de fato, uma verdade, está tudo bem. Eu entendo que não é substituído. Eu entendo que o meu neto veio para o papel dele e o meu filho veio até os 20 anos com o papel dele. Então a falta do meu filho sempre vai ser imensurável. Agora, olhar para o meu neto nas lembranças de que ele é filho do meu filho e eu não tive a oportunidade de estar com o meu filho e o meu neto ao mesmo tempo, é uma lembrança desconfortável. Porque eu me lembro que quando o Enzo nasceu, ele me enviou mensagem: pai, o Enzo nasceu.
o senhor vai vir ver o Enzo? E eu adiei. Quando eu adiei, por quê? Porque em dezembro eu ia ver o meu neto, né? No ano de 2014, e ele faleceu em agosto de 2014. E aí, para os dias de hoje, eu realmente não vou medir esforços para que eu faça qualquer coisa que eu tenha que fazer. Como, por exemplo, se a minha neta ligar, se o meu filho ligar, os meus filhos me ligarem, certamente eu vou atender. E se tiver um momento de oportunidade de estar junto com eles, certamente eu vou estar. Porque isso se tornou muito importante para mim. Então, as perdas nas nossas vidas, ela tem que vir por uma forma positiva, no sentido de que você olhe para aquilo e dê valor em outras coisas, né? Então, iniciando as gravações aqui desse depoimento meu, eu recebi a ligação da minha neta. E é muito bacana isso, né? E a gente não pode abreviar esse atendimento com os nossos, aqueles que nós amamos. E viver o processo de luto hoje, que eu falo sobre os lutos num livro que eu tenho, no segundo livro que eu tenho, que é Transformando Dor em Potencialidade. Esse livro eu falo justamente sobre os lutos, o período, a depressão, a ansiedade, o medo que eu fiquei, né, o pânico, a tentativa de suicídio que eu também tive. Porque, veja bem, as pessoas que eu perdi já não estão nesse plano mais. Eu cheguei a fazer uma lista de pessoas que eu amo que estão aqui ainda e pessoas que eu amo que já foram. Eu cheguei a analisar e colocar na balança, se eu ficasse aqui nos dias de hoje, estaria com pessoas que me amam também. Mas se eu não ficasse nesse plano hoje, fosse para um outro plano, também estaria com pessoas que eu amo. Mas isso tudo é uma mente que está distorcida, porque nada justifica a gente tirar a própria vida. Nada justifica. O que justifica é a gente honrar e respeitar as pessoas que nós perdemos. Então, qual é a perda que mais doeu? Todas elas. Porque cada uma delas teve um momento, cada uma delas teve um ciclo. É óbvio que perder um filho muda completamente a ordem dos fatos, né? E os fatos os filhos sepultam os pais, não os pais sepultam os filhos. Se você perdeu sua esposa ou seu esposo, certamente você é viúvo ou viúva. Se você perdeu seu pai ou sua mãe, certamente você é órfão. Mas se você perdeu um filho, não tem nome, a nomenclatura não existe. Então há um descontrole, uma disfunção, mas aconteceu. E você que talvez perdeu alguém, um filho principalmente, entenda que o propósito foi cumprido. Estávamos orientando uma senhora que tem uns filhos na droga e ela perdeu para dependência química. Ele realmente está dependente químico mesmo, em grau elevado. E ela ligou desesperada falando que ia desistir, ia parar com tudo. Só que ela estava falando para um pai que havia perdido um filho de 20 anos e não foi para as drogas. E eu simplesmente disse para ela, que bom, porque ele ainda está aqui. Ainda existe uma esperança para ele sair dessas drogas, porque ele está aqui. Se você for para sua casa agora, você vai ver o seu filho. Da pior circunstância, da pior maneira que você talvez jamais gostaria de ver, mas você vai poder tocar o seu filho, abraçar o seu filho. Diferentemente de mim. E você me ligou para pedir uma orientação e eu tenho essa orientação para te dar. Eu jamais vou conseguir fazer isso. E você tem um privilégio de fazer. Então ainda existe uma esperança, ainda existe um respirar, ainda existe uma voz chamando de mãe ou de pai, ainda existe uma voz, você chamando ele de filho ou de filha. Diferentemente de mim, que eu não tenho mais essa oportunidade. Então, se apoie nessa esperança, e foi as palavras que eu disse para essa pessoa. E certamente isso elevou ela para um outro nível, e ela está lá lutando com a filha, porque ela entende que a filha está lá. Mas honre e respeite. O luto é um processo muito dolorido e ele é permanente. A saudade, as lembranças que você tem da pessoa vai estar. Pessoas guardam quadro, lembranças, relógio, roupas. Faça da maneira que você achar que tem que ser feito. Não existe uma forma certa. Eu não tenho nada no meu filho porque eu entendo que para mim não faz sentido. Mas se você tem algo de alguém que você perdeu e
está guardado, isso faz sentido, são lembranças, guardem. Porque o luto é personalíssimo, é individual, é você que tem que viver, você que vai sentir. Os seus filhos não vão entender, as pessoas que estão próximas de você não vão entender. E eu tenho mais filhos, e por mais que eles tentem entender, eles jamais vão entender. Porque a experiência é minha como pai. E eu quero te dizer algo assim, que talvez você precise ouvir nesse momento. A tua depressão, a sua ansiedade, o seu medo, ainda é um sentimento que você possa, de fato, com determinação, com acompanhamento, sim, resolver este problema. Mas o dia que realmente você perder alguém que você ama, é um problema que você não vai conseguir resolver. É uma existência, é um vazio, poder passar um Natal, um Ano Novo, você não ter mais aquelas pessoas que você ama. E eu volto ao meu filho de novo, todos dia 7 de dezembro eu digo para mim mesmo, eu canto parabéns com a vela apagada do bolo, porque ele não está. E eu sempre digo, se ele estivesse aqui, nesse ano ele estaria fazendo 30 anos, mas ele não está. O importante é que você tenha consciência e crie o seu processo de cura. A cura é até o último dia que você estiver respirando. Desenvolvemos um projeto chamado Abrace. Então eu coloco uma venda no rosto, coloco uma placa do meu filho e da minha mãe e lá eu coloco uma frase: eles não estão aqui para me abraçar, mas você está. E fico na Avenida Paulista. E todas as pessoas que vêm me abraçar, eu entrego um livro, eu não sei quem são as pessoas que me abraçam. Eu só fico vendo depois que eu vejo o vídeo, porque as pessoas gravam. Mas crie o teu processo de cura. Qual é o teu processo de cura? O que eu posso te dizer como constelador sistêmico familiar, uma das ferramentas que mais foi assertiva no meu processo de cura. Eu sou evangélico, creio em Deus, aceitei meu Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Isso resolvido. Mas as constelações me trazem esse nível de consciência. Procura alguém que possa te ajudar nesse momento que você talvez esteja vivendo ou conheça alguém que esteja vivendo esse momento tão difícil de luto. E quando digo luto, não é tão somente perder alguém. Talvez você tenha uma separação, um divórcio, talvez você perdeu o teu emprego. Toda essa dor é um processo de luto. Existe sim uma responsabilidade de reconhecer que você está passando por esse processo. E quando você passa por esse processo reconhecendo, você não fortalece o processo, você se fortalece. Tem pessoas que se colocam como vítima do relacionamento que terminou, da parte financeira, perdeu o emprego, não passou na faculdade, o concurso público. Todo esse processo de adversidade, de dor, de desequilíbrio emocional, ele precisa ser honrado e respeitado, ele precisa ser olhado. Quando você olha, certamente você se potencializa. É o que eu digo no meu livro, Transformando Dor em Potencialidade. E quando nós buscamos isso, ficamos mais fortes. E aí criamos possibilidade de outras atividades, como estudar, se profissionalizar, que foi um dos requisitos que eu trouxe para a minha vida profissional, como ex-cortador de cana. Fiz o supletivo, fiz a faculdade de Direito, de Administração e Marketing, fui jurista, hoje advogo, tenho 4 livros. Mas como é que você aplica toda essa dor que você, essas perdas que você teve para esta questão de desenvolvimento pessoal? É isto, é transformando essas dores em potencialidade e você certamente vai expandir a sua mentalidade, além de você poder contribuir na vida de outras pessoas. É o que nós fazemos hoje com muito amor, cuidado, carinho na vida de outras pessoas. Então eu convido você a refletir sobre os momentos que você está passando, as resiliências que você já tem dentro de você e todas essas percepções de medo, de ansiedade, procrastinação, de ansiedade, de depressão, principalmente, que leva a gente para um caminho de perdição emocional, de lixos emocionais, que te traz para um nível que você realmente mereça, que é estar vivendo. Embora eu não conheça a sua história, mas eu não preciso conhecer a sua história. Você sabe o que de fato aconteceu na sua vida. Então honre e respeite a sua história. Respeite cada passo, cada ponto, cada vírgula. Não tente modificar. Conte a melhor versão da sua história. Você é o protagonista, você é o autor da sua história.
Deus te deu a possibilidade e a chance de você viver o que você viveu até hoje e vai viver. Eu certamente vou ter outras adversidades na vida. Isso é fato, mas eu estou preparado para entender cada vez mais que isso é um processo. Entre o nascimento e o dia da minha sepultura existe uma linha. São duas datas importantes. E essa linha que está entre meio às duas datas chama-se vida. O que você tem feito com a sua vida emocional, o que você tem feito com a sua vida. Esta é a pergunta que eu quero deixar para você. Clique no link aqui, vai lá nas minhas redes sociais, me chama no particular, no direct. Vamos bater um papo, talvez você esteja passando por um momento difícil. Eu estou aqui para contribuir, para aprender com você, para que nós possamos chorar junto, para que nós possamos buscar junto uma possibilidade e a chance de passarmos junto por esse processo.